Olá, nós somos da Iluminari. Seja bem-vindo ao nosso café literário. Nós vamos começar a praticar o livro, ler e praticar, né, o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, porque na Iluminari nós acreditamos e praticamos o desenvolvimento por competência. E esse livro tem tudo a ver com o assunto. Só que nós percebemos que existe uma solidão do leitor. Ou seja, a gente lê um livro, quer mudar o mundo com ele, quer que todo mundo leia junto e dificilmente alguém consegue nos acompanhar nessa caminhada. Então, aqui a gente vai abrir um espaço semanal para leitura, trocas de ideias, e estaremos juntos aqui com os nossos cafés. Então, se prepare para vir com a gente. Eu sou a Patrícia. Eu sou a Regina Álvares. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Café Literário. Eu estou bastante alegre, feliz com essa oportunidade que a gente tem de poder expressar os nossos pensamentos, as nossas reflexões e, como a Patrícia falou, deixar essa solidão que fica da leitura que você não compartilha com alguém. Então, aqui nesse espaço, tenha certeza que você vai ter voz. Nós vamos ler o livro, nós sempre vamos fazer os comentários no chat, que vai facilitar melhor, e desejo que você tenha uma excelente jornada literária conosco. Vamos Nós vamos começar. começar a ler, Pati? Vamos sim. Vamos começar pelo prefácio. Esse livro, ele é tão impactante que no prefácio já temos informações preciosas. E nós vamos lendo e comentando, né, ao longo da leitura, o que nos chamar a atenção. Ok, então eu vou começar, Pati. Vamos lá. O mundo mudou drasticamente depois da primeira edição de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. A vida está mais complexa, mais estressante e exige mais de nós. Fizemos a transição da era industrial para a era da informação barra profissional do conhecimento, com todas as suas profundas consequências. Enfrentamos desafios e problemas na vida pessoal, na família e nas empresas onde trabalhamos, inimagináveis há uma ou duas décadas. Esses desafios não são apenas de uma nova ordem de magnitude, eles são de um tipo completamente diferente. Essas mudanças radicais na sociedade e as transformações retumbantes no mercado global digitalizado dão origem a uma pergunta muito importante que me fazem com relativa frequência. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes ainda são relevantes hoje? A minha resposta é o seguinte: quanto maior a mudança e quanto mais difíceis os desafios, mais relevantes tornam-se os hábitos. Eu concordo plenamente com isso, porque Totalmente. faz com que a gente crie estratégias, que a gente busque soluções para um problema apresentado. Sim. E é justamente nesses momentos de mudança que a gente mais abandona os hábitos, né? Então, não vou na academia essa semana porque está acontecendo tal coisa, porque eu vou mudar de casa, porque meu filho isso. Só que são justamente nesses momentos que a gente mais precisa de um centramento de hábitos, de rotina, de fortalecimento, porque hábito é para fortalecer, né? Perfeito, Paty. O motivo é que os nossos problemas e a dor são universais e estão aumentando. E as soluções dos problemas se baseiam e sempre se basearão em princípios universais, atemporais e óbvios por si mesmos, comuns a toda a sociedade duradoura e próspera ao longo da história. Eu não os inventei, e eles não me devem ser atribuídos. Simplesmente os identifiquei e organizei uma estrutura sequencial. Um dos ensinamentos mais profundos que aprendi na vida foi o seguinte: se você quiser alcançar as suas maiores aspirações e superar os seus maiores desafios, identifique e aplique o princípio ou a lei natural que governa os resultados que você procura. A maneira como aplicarmos um princípio varia enormemente e será determinada por nossos talentos, determinação e criatividade,
mas em última análise, o sucesso em qualquer empreendimento sempre resulta do fato de agirmos em harmonia com os princípios aos quais o sucesso está vinculado. Aqui eu entendo que é um convite para a gente identificar quais são os nossos valores, o que nos rege, e estar sempre consultando, visitando, revisitando quais são esses que a gente definiu ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas experiências, expectativas, maneira pela qual fomos criados, e fazer um paralelo. Será que a minha vida está de acordo, em conformidade com aquilo que eu estabeleci de importante? E quando fala-se de sucesso, será que o sucesso que eu tracei para a minha vida, de acordo com esses valores, princípios, estão sendo praticados, me levando a um resultado positivo? Eu estou em de acordo com eles, até para que a gente possa realinhar as coisas, né, Paty? Sim, eu vejo que esse livro ele fala, ele convida bastante, já faz um tempo que a gente leu esse livro, né? Mas revisitando agora, esse livro ele fala muito sobre sermos fiéis a nós. Então, a definição de sucesso é a sua definição de sucesso, né? Os valores são os seus valores. Ele deixa muito aberta essa questão do julgamento, né? Não vamos julgar o que que é sucesso para o outro, não vamos ficar olhando a grama do vizinho, mas vamos focar em nós. Então, quais são os nossos valores? Como que a gente vai enfrentar esses desafios com base no que a gente quer alcançar como sucesso? Perfeito. E no parágrafo de baixo, ele vem trazendo para a gente um reforço, né? Porque ele coloca: muitas pessoas não pensam dessa maneira, pelo menos conscientemente. Na verdade, você descobrirá cada vez mais que as soluções baseadas nos princípios formam um nítido contraste com as práticas e as ideias comuns da nossa cultura popular. Permita-me ilustrar esse contraste com alguns dos desafios humanos mais comuns que enfrentamos. Você prossegue aqui, Paty? Prossigo. Então, o primeiro é o medo e a insegurança. Hoje em dia, um grande número de pessoas é dominado por uma sensação de medo. Elas temem o futuro, sentem-se vulneráveis no local de trabalho, receiam perder o emprego e a capacidade de prover a subsistência da família. Essa vulnerabilidade frequentemente estimula as pessoas a levarem uma vida que não contém riscos e sem codependência com os colegas de trabalho e os familiares. A resposta comum das pessoas da nossa cultura a esse problema é tornar-se cada vez mais independente. Vou me concentrar em mim e no que é meu. Vou fazer muito bem o meu trabalho e depois me entregar à minha verdadeira alegria fora do trabalho. A independência envolve um valor e uma realização importantes e até mesmo vitais. O problema é que vivemos em uma realidade interdependente e as nossas realizações mais importantes requerem habilidades de interdependência que estão bem além das que possuímos atualmente. Acho que só esse trechinho aqui daria espaço para muita discussão, porque realmente nós vivemos num ambiente de medo. Eu nem sei se teve alguma época da humanidade em que não se viveu com medo de alguma coisa, desde os primórdios, né? Desde os predadores, e as ameaças, eu acredito que só vão mudando. Então, o medo é uma condição do ser humano. Só que a gente está cada vez mais apegado a ter uma vida sem mudanças, né? Sem riscos. Então, eu quero o que é mais seguro. Então, para isso, eu acabo não vivendo o meu propósito, não vivendo a minha ideia de sucesso, os meus valores, já que todo mundo na sociedade está fazendo de uma forma diferente. E aí ele traz esse conceito complexo de interdependência. Porque confesso que eu mesma sempre cresci ouvindo que eu tinha que ser independente. Então, eu não posso depender de ninguém, eu tenho que fazer a minha vida sozinha, tanto financeiramente, profissionalmente, nos relacionamentos, seja relacionamento amoroso, de amizade, qualquer relacionamento, eu não posso, me entregar ao ponto de eu depender de algo daquela outra pessoa. Então, quando ele fala aqui que nós agimos de uma forma interdependente, que nós deveríamos ser, né, ou que a nossa realidade é assim, só que a gente muitas vezes não percebe, ele traz algo para a gente refletir bastante na nossa forma de pensar no dia a dia. Então, será que se eu. Não é codepender, como ele traz aqui. Eu não posso ter a minha vida em função da vida das outras pessoas. Mas se de repente eu colaborar mais, eu não me fechar,
Eu não focar só em mim, no que é meu, naquilo que eu quero de resultado, será que eu não consigo chegar mais rápido e melhor, ou ter uma vida mais prazerosa no dia a dia até alcançar aquilo que eu quero? Interessante, Paty, que isso faz me lembrar sobre nós duas. Então, essa parceria que a gente está fazendo aqui na empresa, na Iluminari, vendo quais são as minhas competências, minhas habilidades, à medida em que eu as reconheço, eu consigo olhar para as suas e não ter medo de somar. Então, quando você fala sobre essa mudança, aconteceu o mesmo comigo, porque o receio de, ao me mostrar, de ao depender de alguma questão, por exemplo, comecei agora num projeto, você está mais tempo nele, inevitavelmente eu vou ter que te procurar. Sim, Vai criar uma dependência saudável de busca de informação para que eu possa fazer bem o meu trabalho. Então, essa interdependência, ela vem bem mostrando que eu tenho conhecimento e competências, habilidades, você as tem, e a gente pode juntos trabalhar melhor ainda. E não no sentido de que você não vai fazer nada se o outro não fizer também, sim, né? Tira essa amarra que o medo, como ele coloca, o medo e a insegurança, de você se perder quando você se encontra com outro. Mas se você se conhece, tanto mais você não se perde, você soma. Se a gente exato. fizesse a subtração e a adição, a gente vai somar mais do que É, perder. ele volta bastante, Bom, volta nesse quesito, nessa questão de você ter essa maturidade e a autorresponsabilidade pela sua vida. Então, eu me responsabilizo por fazer uma sociedade, uma parceria com você. Pode dar certo, pode não dar certo, mas eu me responsabilizo por isso. E se algo acontecer e não der certo, não dá para eu falar assim, nunca mais eu vou fazer parceria com ninguém, porque a minha parceria aquela vez não deu certo. Então, você se responsabilizar e interdepender, porque a todo momento, né? Tudo, se a gente observar tudo na nossa casa, a gente precisou de outra pessoa para fazer. A tinta da parede, a televisão, tudo, né? Nós somos interdependentes. perfeito. E uma outra questão que ele apresenta, que é um desafio para a gente enfrentar, é a questão do quero isso agora. As pessoas querem as coisas e as querem agora. Quero dinheiro, quero uma casa grande e confortável, um carro bonito, o maior e o melhor centro de entretenimento. Quero tudo isso porque mereço. Embora a sociedade atual do cartão de crédito torne mais fácil receber agora e pagar depois, as realidades econômicas finalmente se manifestam e somos lembrados, às vezes de maneira dolorosa, que as nossas aquisições não podem superar nossa capacidade contínua de produzir. Fingir que a situação é diferente é insustentável. As exigências dos juros são implacáveis e inexoráveis. Nem mesmo trabalhar arduamente é suficiente. Com a vertiginosa taxa de mudança na tecnologia e a crescente competição motivada pela globalização dos mercados e da tecnologia, não apenas temos de ser instruídos, como também precisamos constantemente reeducar e reinventar a nós mesmos. Temos de desenvolver a nossa mente e continuamente aprimorar e investir no desenvolvimento da nossa competência para não nos tornarmos obsoletos. No trabalho, o chefe promove resultados e por uma razão muito boa. A competição é violenta, a sobrevivência está em jogo. A necessidade de produzir hoje é a realidade atual e representa as demandas de capital, mas o verdadeiro mantra do sucesso é a sustentabilidade e o crescimento. Aqui tem muita coisa para a gente pensar, né, Paty? Eu vou puxar um aspecto que eu identifico como relevante, que é a questão da gente se abrir para o pensamento a longo prazo. Então, a urgência dessa mudança do início do prefácio, da tecnologia, do consumo de informações, a gente está em constante acesso de muita produção de conteúdo, muita produção de conhecimento, e tem uma urgência na realização das coisas.
E isso impacta na nossa forma de pensamento, porque começamos a querer tudo logo, rápido, para anteontem, e vai impactando na nossa saúde mental, na nossa saúde física, em todas as áreas da nossa vida, e até nos convida novamente a criarmos estratégias para que a gente possa, diante da realidade apresentada, então, você fez lá um estudo do cenário, as coisas estão rápidas, a informação muito rápida, o que é hoje, amanhã já não é mais, mas de você ter estratégias de como, a partir de tudo que você está vivendo, criar um estilo de vida no qual você consiga fazer um balizador. Poxa, nossa, diante disso, eu preciso desenvolver uma competência, talvez alguma coisa assim, para que eu saiba lidar melhor com a situação. Então, vamos pegar a questão financeira que aqui foi apresentado. O estímulo do uso do cartão de crédito, porque você vai resolver um problema agora, né? Eu quero agora. Mas e qual vai ser a consequência dessa resolução do agora? Se você vai resolver algo agora, mas que você tem toda uma ação que você já desenvolve para que esse agora não comprometa também o seu futuro, é muito importante. Então, essa visão de pensar a longo prazo me chamou muito a atenção. Não sei se para você também, ou se você pegou algum aspecto aqui de. Não. Eu acredito, essa frase dele, eu sou apaixonada por ela, né? O verdadeiro mantra do sucesso é a sustentabilidade e o crescimento. A gente precisa compreender, né? Ou nem precisa, a gente vai ser mais bem sucedido se a gente conseguir ter esse pensamento a longo prazo em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas. Aqui ele está focando bastante na profissional, que diz muito respeito a tudo que a gente trabalha na Iluminari, para que essa atualização, esse desenvolvimento que o mundo pede, que exige, né? Que ele fala, o chefe promove resultados. Essa busca por resultado, por lucro, por crescimento, não seja um peso, né? Que você esteja com uma postura mais leve. Como que você vai ter essa postura mais leve? Se você tiver uma visão de longo alcance. Se você for focar só no seu desafio de agora, só no trabalho que vai dar você desenvolver uma competência, ou você se atualizar no mercado, ou você trazer aquele resultado para o seu chefe, você vai se sentir frustrado, pesado, né? Aquele cansaço do final do dia. Muitas vezes passa o dia inteiro e você tem aquela sensação de que você não fez o suficiente, porque a gente não está com esse pensamento da sustentabilidade e do crescimento. Então, eu vou desenvolver essa competência, só que essa competência não vai me servir só para essa semana, né? Eu não preciso da comunicação só para essa apresentação que eu vou fazer. Eu preciso desenvolver ao longo do tempo. Então, o mantra do sucesso é realmente a gente pensar no desenvolvimento ao longo do tempo. Perfeito. E continuando aqui, você pode ser capaz de satisfazer os seus valores trimestrais, mas a verdadeira pergunta é se você está fazendo o investimento necessário para sustentar e aumentar esse sucesso daqui a 5 e 10 anos. A nossa cultura e Wall Street clamam por resultados hoje, mas o princípio de equilibrar as necessidades de satisfazer as demandas de hoje e de investir nos recursos que produzirão o sucesso de amanhã é inevitável, bem diante do que a gente está conversando. Uhum, O mesmo é verdadeiro com relação à sua saúde, ao seu casamento, aos seus relacionamentos familiares e as necessidades da sua comunidade. Eu gosto quando ele traz aqui também esse conceito das áreas da vida. Então, como a nossa forma de pensar, os desafios que a gente enfrenta, desses sentimentos que estão sendo colocados aqui, impactam em todas as áreas da nossa vida. Mas quando a gente pega uma área e começa a trabalhá-la para que a partir dela, né, reverbere para as demais, nos ajuda a ter essa sustentabilidade, que eu começo em uma, trabalho, sinto que ela está bem desenvolvida, está robusta, estou aplicando, estou agindo, estou monitorando, estou verificando, e consigo, então, utilizar essa mesma estratégia para outras áreas da vida. Então, ele coloca para nós, né,
que a gente pode equilibrar e satisfazer as necessidades de hoje, pensando no que se produzirá no futuro, que é a questão que você falou da sustentabilidade e do crescimento. Você continua, Paty? Sim, só complementando, isso se aplica tanto ao nosso consumo quanto às empresas que a gente tem visto ultimamente. Quantas grandes empresas têm quebrado porque têm pensado apenas no momento presente, no lucro de agora. E também quando a gente pega biografias de grandes empresas, né, como a Nike. A Nike, a maior parte da vida dela viveu endividada. Então, se o fundador só olhasse o momento presente e falasse, nossa, essa empresa, ela demora muito para dar lucro, no momento o orçamento está baixo, a gente vai fechar no vermelho, vamos encerrar as atividades da empresa e não prosseguisse, olha o tamanho da empresa, né, que ele ia deixar de liderar, que ele ia deixar de colocar em prática, né, a quantidade de produtos e de vidas que impacta. Então, olhar só o momento presente é bem perigoso, assim como nas áreas como você falou, né, no casamento, você tem uma crise, então já vou me separar. Olhar só o momento presente é perigoso. Tem que ter essa Uhum. visão estratégica. E ele continua falando sobre a culpa e a condição de vítima. Onde quer que você encontre um problema, você geralmente encontra o dedo acusatório da culpa. A sociedade está viciada em bancar a vítima. Se ao menos o meu chefe não fosse um idiota tão controlador, se ao menos eu não tivesse nascido tão pobre, se ao menos eu morasse num lugar melhor, se ao menos eu não tivesse herdado o temperamento do meu pai, se ao menos os meus filhos não fossem tão rebeldes, se ao menos o outro departamento não bagunçasse as ordens o tempo todo, se ao menos a nossa indústria não estivesse tão decadente, se ao menos o nosso povo não fosse tão preguiçoso e desmotivado, se ao menos a minha mulher fosse mais compreensiva, se ao menos. Culpar a todos e a tudo pelos nossos problemas e desafios pode ser uma norma e talvez alivie temporariamente a dor, mas também nos acorrenta a esses problemas. Mostre-me uma pessoa que seja suficientemente humilde para aceitar e assumir a responsabilidade pelas suas circunstâncias e corajoso bastante para tomar qualquer iniciativa necessária para criativamente atravessar ou contornar esses desafios, e eu mostrarei a você o supremo poder da escolha. Mais um reflexo, né, do que a gente vive hoje. Como ele falou lá no começo, embora esse livro seja de muitos anos atrás, parece que foi escrito esse ano, a gente vive ainda uma sociedade de vitimismo, de pessoas que se colocam ali como não responsáveis pelo que lhe acontece. Então, todo mundo é narcisista, todo mundo é tóxico, os meus resultados dependem sempre das outras pessoas. Então, aí é a codependência que a gente falou no começo, não a interdependência. Eu tiro a minha responsabilidade e coloco toda nas mãos de outra pessoa, seja meu chefe, meu marido, meus amigos. E então ele fala que uma pessoa humilde o suficiente para assumir a sua responsabilidade e, e tenha iniciativa necessária para criativamente atravessar e contornar esses desafios, essa pessoa sim é livre, essa pessoa tem escolha. Então aqui entra o poder da criatividade, porque na hora de resolver problemas nós precisamos pensar criativamente, ter responsabilidade e humildade para aceitar que a gente erra, que a nossa vida está nas nossas mãos, e isso nem sempre é gostosinho de entender, né? Não é tão facinho assim, mas só assim a gente vai conseguir essa famosa liberdade, né? Que a gente tanto busca na independência, e de repente ela está ali no poder de escolha. Sim, e diante do que você coloca, me faz pensar, Paty, que parece, num primeiro momento, que causa menos dor responsabilizar o outro por Sim. aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Só que o preço é colocar na mão do outro um controle que não é dele, Uhum. mas que é nosso. E quando a gente faz isso, a gente deixa de trabalhar a nós mesmos, porque o nosso olhar está no reflexo do outro, não naquilo que a gente gerou. Então, essa autorresponsabilidade, assumir a autorresponsabilidade pelas coisas que acontecem, nos ajuda a buscar estratégias de resolução e não de minimizar ou de manutenção. Esse poder da escolha, se eu fiquei, é porque eu quis ficar.
Se eu fui, é porque eu decidi ir. Esse poder da gente se sentir tomando decisões coloca na mão de quem é de dever e de direito encontrar a solução e os caminhos que serão necessários para superar a dor. Então, isso dá essa liberdade, dessa paz interior, né? Quando você fala Exato. assim, não, o controle está na minha mão. Então, se está na minha mão, eu arregaço as mãos e vou atrás de buscar a solução. Na mão do outro, eu não tenho solução, só tenho problema, porque eu estou dependendo do bom humor, do bem-estar, da vontade do outro. É nesse sentido que é importante entender no que é meu controle e o que de fato é controle do outro, né? É verdade. Outra questão é a desesperança. Eu achei interessante ele colocar, né, desesperança, e ele coloca os filhos da culpa são o ceticismo e a desesperança. Então, se eu não quero ter culpa, que seria esse anterior, né, a Uhum. culpa como minha condição de vítima, quando nos permitimos acreditar que somos vítimas das nossas circunstâncias e cedemos ao problema do determinismo, perdemos a esperança e a motivação e nos acomodamos à resignação e à estagnação. Eu sou um joguete, sou um fantoche, sou um dente de engrenagem e não há nada que se possa fazer a respeito. Simplesmente diga-me o que fazer. Muitas pessoas brilhantes e talentosas sentem-se assim e sofrem o amplo leque de desânimo e depressão que se segue. A reação de sobrevivência da cultura popular é o ceticismo. Simplesmente reduza as suas expectativas na vida a ponto de não ser desapontado por ninguém ou por nada. O princípio contrastante de crescimento e esperança ao longo da história é a descoberta. Eu sou a força criativa da minha vida. É uma complementação, eu entendo. Quando você coloca o controle em mãos de terceiros e você depende do que o outro fará, você fica numa situação de espera eterna. Então, a sua motivação não está na sua mão. Está na mão de totalmente das pessoas ou do ambiente que você se encontra. E diante disso, como é que você vai ter perspectivas, esperança de melhora? Se você colocou na mão do outro, você tem que esperar o momento dele. Então, realmente é um desafio nós não nos envolvermos com essa desesperança. É uma mudança de comportamento, é uma aquisição de novas perspectivas, de olhar, né, de traçar novos objetivos, novos comportamentos e desenvolver-se em competências que ajudarão você a enxergar de uma maneira diferente, né, Paty? Tirar a desesperança e colocar a esperança no lugar. É. E que triste pensar, né, que você é um joguete, um fantoche. Imagina só, né, você ter essa sensação com relação à sua vida e colocar ali na mão do outro. E no final é bem forte isso que ele fala, né? Eu sou a força criativa da minha vida. Tem aquela frase famosa que diz que as pessoas não têm medo da sua escuridão, e sim da sua luz. Então, quando eu falo que eu sou a força criativa da minha vida, isso vem com responsabilidade também. Então, se sou eu não posso culpar o outro, né? E nesse primeiro momento, então, de café literário, vamos encerrando por aqui. Continuaremos na próxima semana. Então, marquem na sua página 14. Voltaremos com mais insights, mais comentários, mais novos olhares sobre algo que é tão atual como esse livro. Que é se Uma despedir. boa tarde, não, né, Paty? Porque eu não sei se você vai assistir esse vídeo de É, manhã, de tarde, de noite, mas assim, ó, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Lembrando sempre que são nossas reflexões de experiências que a gente já teve, situações vividas, e que a gente está compartilhando com o objetivo de unirmos forças para termos muito mais esperanças e entusiasmo pela vida. Até o próximo bate-papo. Café até. Literário.